Olá, este é o painel 2 do Congresso Virtual Porto Gente sobre a medida provisória 595, que está mobilizando todo o sistema portuário brasileiro. Estamos com a professora Carla Diegues. Ela é professora da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e também colunista do Porto Gente. O tema deste vídeo é o futuro do trabalho portuário. Carla, qual sua avaliação sobre a medida provisória em relação ao trabalhador portuário? Bem, Melim, eu acredito que há uma perda. A medida provisória 595, ela traz uma perda para o trabalhador portuário. Não vejo como um impacto tão grande do que o impacto causado pela Lei 8.630 de fevereiro de 1993. Acho que o grande impacto já foi feito lá há quase 20 anos atrás, né? Quase não, já estamos há 20 anos, né? Já estamos há 20 anos da 8.630. Quando ela ia comemorar 20 anos, resolveram dizer que ela não servia para mais nada. E aí veio uma medida provisória que, né, revoga a 8.630. Eu considero que há uma perda no tocante à possível geração de novos postos de trabalho, né, nos terminais privados que estão previstos para a MP, onde está claro que não será necessário que a requisição de trabalhadores portuários avulsos dos órgãos gestores de mão de obra. Então, poderá haver a contratação por vínculo empregatício por tempo determinado, diretamente como qualquer empresa trabalha com CLT. Então, o avulso poderá, como a gente tem hoje no sistema, não ser requisitado. Fora isso, né, o artigo 24 da lei, que vocês podem ver aqui na medida provisória, o artigo 24, ele coloca a possibilidade de se prescindir do operador portuário na movimentação de alguns tipos de carga, por conta, inclusive, do emprego do trabalho portuário, né, que poderá ser feito pela tripulação do navio, né? Então, nós estamos falando aí a possibilidade de você trazer gente de fora para fazer um trabalho que hoje a gente tem trabalhadores suficientes no Brasil para realizar. Então, é uma perda de mercado de trabalho, né, bem grande para o trabalhador portuário. Contudo, não considero que seja, né, o ponto fulcral como foi na 8.630. Acho que na 8.630 o trabalho portuário era um grande problema, né? O fim do monopólio da gestão sindical, né, da mão de obra, né, da gestão da mão de obra pelos sindicatos, era um dos principais pontos da 8.630. Isso já aconteceu lá atrás. E acho que os sindicatos hoje, o que eles lutam é pela manutenção, né, desses postos de trabalho. Já que aqui estamos, depois de 20 anos, nos adaptamos, o sistema está aí, mas vamos manter postos de trabalho, acho que é a grande questão. Uma das principais questões, uma das principais reclamações dos portuários é a perda de força dos portos públicos. Como você acha que pode ser o futuro do porto público e do trabalhador portuário, das empresas nele inseridos, daqui a um tempo? Nesses termos, né, pensando a partir do artigo 4, né, da medida provisória, que prevê a concessão do porto organizado para a iniciativa privada, a gente pode dizer que o futuro, né, não é um futuro de sol, né, é um futuro de nuvens e chuvas e trovoadas, por conta de que no momento que você concede um porto, né, inteiro, né, um porto público inteiro, a administração portuária para uma empresa privada, você tem a possibilidade dessa administração atuar como ela bem entender, inclusive no que tange ao trabalho portuário, né? Então, hoje, pela MP, todos os portos devem constituir um órgão gestor de mão de obra, tal como previu a 8.630 e que continua na medida provisória 595. Contudo, né, qual seria a função do órgão gestor de mão de obra dentro, né, de um porto privado? Ele continua a ter o mesmo peso, o porto privado vai poder trabalhar numa outra lógica, na lógica como trabalham as empresas, né, com vínculo empregatício CLT, sem precisar requerer do órgão gestor de mão de obra. Nós vamos acabar com isso que alguns consideram uma reserva de mercado, mas eu considero muito mais do que isso. Nós estamos falando de um trabalho, né, que é um trabalho perigoso. Ser trabalhador portuário não é ser um trabalhador de escritório. É alguém que, todos os dias, vê o risco da morte, digamos assim. O risco de morrer. Você não sabe se um container pode, simplesmente, uma corda pode romper e um container cair na cabeça de alguém. Alguém pode cair de um navio, pode sofrer um acidente como vem ocorrendo, né? Nos últimos anos, a maioria dos acidentes foram acidentes fatais, né? Você não é com um acidentezinho, o cara sofreu um cortezinho na cabeça e acabou. Não, acidentes fatais.
Então, ou seja, o trabalhador portuário está constantemente exposto a esse risco. A reserva de mercado, a dita reserva de mercado, ela vem considerar que o trabalhador que está registrado ou cadastrado no órgão gestor de mão de obra tem condições de exercer aquele trabalho. Eu acho que isso é um elemento importante que o OGMO resguarda, né? O fato daquele trabalhador ter sido, né, selecionado mediante um concurso público e também ter sido treinado para o exercício daquela profissão. Então, se considera que não é uma reserva de mercado, mas ter um pool, né, como chamam, por exemplo, em Roterdã, um pool de trabalhadores aptos ao exercício daquela profissão. E a disseminação de novos terminais portuários, privados ou não, a partir da SMP, que é o que o governo federal deseja, com aumento de investimentos no setor, pode ser que aumente a quantidade de postos de trabalho, mas também vai exigir uma qualificação que a medida provisória não aponta quem é que vai realizar essa qualificação. Como você imagina que possa acontecer esse cenário e as emendas apresentadas voltadas ao trabalho portuário? O que você acredita que elas possam auxiliar se forem aprovadas nesse processo? Olha, realmente esse mercado que a gente vê a possibilidade dele se expandir com a criação dos terminais privados fora do porto organizado, né? Então a gente acredita que haverá uma geração de postos de trabalho. Não sei se em tão grande escala quanto a gente poderia imaginar, porque os terminais vão investir em tecnologia, né? Então o número de portainers vai aumentar. É claro que, né, com a containerização eles vão trabalhar mais com esse tipo de, né, movimentação de carga, com esse tipo de tecnologia para movimentação de carga, do que outras que exigem a presença grande de trabalho portuário. Então, não sei se vai ser tão grande assim. Mas se for, mesmo considerando que haverá a geração de postos de trabalho, esses trabalhadores vão ter que estar treinados e muito bem treinados, né? Porque nós estamos falando de trabalhadores que vão lidar com equipamentos de última geração, com alta tecnologia. E aí é que está a questão, quem qualifica, né? Diz lá na 8.630 que foi revogada que o OGMO teria que fazer. O que se mantém aqui, o OGMO também é responsável na MP 595 pela qualificação. Só que a gente viu durante 20 anos a qualificação que o OGMO disponibilizou. Ela é muito fraca, tá, para aquilo que os terminais privados querem, para o tipo de profissional que os terminais privados querem. Os centros de qualificação que estavam previstos na Lei 8.630 também não chegaram a cabo. Em poucos portos eles têm, né, um fundamento. Em Santos, por exemplo, que é o maior porto público do Brasil, o Centro de Excelência Portuária, né, que foi lançado com toda a pompa e circunstância, não cumpre com seus objetivos e não qualifica os trabalhadores, né? Então, ou seja, a quem caberá? Né? Os terminais vão oferecer essa qualificação, vão pagar, né, para as empresas que fazem esse tipo de qualificação, que não é barata qualificar, ou o trabalhador vai ter que correr atrás, como é, digamos, no capitalismo, né, no capitalismo da Europa, no capitalismo americano, onde o trabalhador é responsável pela construção de si mesmo, né, onde a empresa quer um tipo de perfil e o trabalhador tem que construir esse perfil, não interessa a que custa, porque na verdade você está construindo as suas competências, eles vão dizer que esse tipo de competência você vai poder levar para todo que é lado. Em parte, porque essa competência também vai estar a serviço ali daquela empresa, né? Então, a empresa investir em qualificação talvez seja um caminho. Quanto às emendas, eu vejo que as emendas, algumas vêm contribuir com isso, colocando os responsáveis por essa qualificação e mostrando que, já que a gente está centralizando, já, né, no governo federal, de novo as decisões, já que, né, vai ter maior capital privado, né, rolando no sistema a partir da implantação dos terminais privados, que haja um compartilhamento disso, que haja uma responsabilidade em torno da qualificação profissional, né? O trabalhador pode buscar até para melhorar, mas nós estamos passando por um processo que já dura 20 anos e que nunca não foi assumida uma responsabilidade em torno dessa qualificação. E a questão do Conselho de Autoridade Portuária se tornar meramente consultivo também ataca diretamente essa questão do trabalho portuário, que não vai ter mais voz junto às decisões das companhias docas, correto? Correto. Nisso para todo mundo. Nesse caso do CAP ter se tornado um órgão consultivo, é um problema sério para os trabalhadores, para os usuários dos portos, para o poder municipal, né? Há uma perda grande, né? O poder municipal não tem mais voz no porto da sua cidade. Então, quando a gente fala assim,
Paranaguá, onde o porto é uma das principais atividades da cidade, Santos, onde o porto é uma das principais atividades da cidade. Quer dizer, como é que você tem um porto no Vale do Santos do tamanho de Santos, com uma movimentação de carga que Santos tem, batendo recorde a cada ano, e o poder municipal não poder decidir nada em relação ao seu porto? Aquela relação que a gente tanto espera entre porto e cidade, que seja uma relação orgânica, ela se esvai. Né? O fim do poder deliberativo dos CAPs, né? Da possibilidade de influir, por exemplo, no zoneamento do porto, que estava no CAP e volta agora para as companhias docas com a aprovação do governo federal. Né? Decisões bestas, horário de funcionamento do porto, que era do CAP e que volta para as companhias docas com, né, autorização do governo federal. Tudo isso é um sério problema, e para os trabalhadores, grande, porque ele tinha dois fóruns aí de discussão. O CAP, né, como deliberação, e o Conselho de Supervisão do OGMO, que também a MP deixa nebuloso. A MP não me diz mais como é a constituição do Conselho de Supervisão do OGMO. Diz que até ela virar realmente um regulamento, né, a gente ter uma lei, que seja a nova lei dos portos, a gente tem o que era vigente até então. Né, o Conselho de Supervisão, tripartite, com a presença, né, do governo, dos empresários e dos trabalhadores, mas ela não diz mais como isso, só que ela dá um poder aí interessante, que se os trabalhadores continuam, né, nesse Conselho de Supervisão, eles têm a possibilidade de serem diretores do OGMO, porque diz a MP que o diretor poderá ser escolhido entre 1/3 dos membros desse Conselho de Supervisão, e não diz qual membro, se vai ser os empresários, se serão os trabalhadores, né? Então fica no ar isso, mas ao mesmo tempo não diz se os trabalhadores estarão ou não. Então há uma perda de voz para os trabalhadores grandes, tanto no CAP, e com essa indefinição no Conselho de Supervisão do órgão, a gente pode dizer que possivelmente eles perderão voz também no órgão gestor de mão de obra. Carla, e como fica a questão da multifuncionalidade prevista na Lei 8.630? Isso, dá uma olhada rápida na MP 595, não ficou bem claro. Então, Melim, a MP, ela simplesmente não fala da multifuncionalidade, né? Havia na 8.630 toda uma discussão em torno da multifuncionalidade, do trabalhador portuário, como ia ser feito, em que momento, inclusive, né, se acabariam as categorias e todo mundo passaria a ser trabalhador portuário avulso, numa única nomenclatura, etc. e tal. Bem, a multifuncionalidade no Brasil, alguns portos trabalham com multifuncionalidade. Mas vamos falar do maior porto público do Brasil, Porto de Santos, tá? Onde você tem o maior contingente de trabalhadores. A multifuncionalidade efetivamente não aconteceu. As categorias existem, os sindicatos existem por categoria, tá? Então, eu vejo que a lei, ao revogar a 8.630, ou seja, tornar tudo que havia na 8.630 nulo, ela de alguma maneira diz que a multifuncionalidade não tem mais sentido. Né? Não precisa mais ter multifuncionalidade. E no momento que ela elenca quais são as atividades, tá? Diz, ó, aqui a atividade de capatazia a gente tem de isso, estiva, vigia, conferência, etc. e tal, reafirma as categorias. Isso que eu acho que é respeitar um pouco o saber próprio de cada categoria, né? Que eu acho que é muito importante a gente saber, ó, cada um tem a sua função e cada um tem o seu conhecimento dentro desse sistema portuário. Eu acho que você acabar com a multifuncionalidade e falar, nós estamos respeitando esse princípio. A lei não diz que acaba com a multifuncionalidade de maneira nenhuma, né? A MP não diz. Mas, ao revogar a 8.630, dá margem para a gente, né, levar isso adiante. Né? Até porque ela não está funcionalmente integrada, né? E isso é uma guerra de poder nos principais portos brasileiros. Então, não se viu também nenhuma manifestação a respeito disso. Então, acredito que a multifuncionalidade mesmo vai ficar restrita àqueles portos que já conseguiram implantá-la efetivamente. Sim, como o Porto de Paranaguá, né? O Porto de Paranaguá é um que já tem a multifuncionalidade implantada, funcionando bem. Mas é um porto menor, com um menor contingente de trabalhadores, tudo é mais fácil. Num porto onde você tem, né, coisa de quase 5 mil trabalhadores, é muito complexo você implantar a multifuncionalidade, ainda mais nos termos da qualificação. Que eu acho que eles estão tomando, né, uma questão que é de suma importância, que é a possibilidade de concessão à iniciativa privada do porto público. Eles estão chamando para eles essa questão, falando é uma questão de todo o setor portuário, é uma questão dos empresários, dos governos municipais, estaduais, federal,
dos trabalhadores, dos usuários, ou seja, de todo mundo que está envolvido no setor portuário, e eles estão sendo, digamos, protagonistas desse processo, dizendo, olha, nós vamos chamar para nós a responsabilidade de chamar a atenção da opinião pública, da sociedade civil, para uma questão que é de todos. Sim, são as peças de todo o sistema que estão mais se manifestando, inclusive é possível ver isso diariamente no Porto Gente. Sim, no Porto Gente, nos principais veículos de comunicação, ou seja, tudo que se fala é em torno do movimento que os trabalhadores estão realizando, o que é importantíssimo, né? Resgatando uma tradição, que é uma tradição própria dos sindicatos portuários, ou seja, no nosso caso, que vem lá da década de 20, da década de 30, no caso do Porto de Santos, por exemplo, né? E ver de novo esse protagonismo, o movimento sindical portuário, tomando nas mãos esse protagonismo novamente, isso me deixa muito contente. Me deixa muito contente de ver que os sindicatos falam, nós não estamos aqui lutando só por dinheiro, nós não estamos aqui só lutando por posto de trabalho, nós estamos aqui numa luta política, que é esse o grande objetivo de um sindicato, é se envolver não somente nas pequenas questões, né, econômicas, mas se ver como um protagonista, né, dessa ação política. Estamos encerrando aqui sua participação nesse painel 2 do Congresso Virtual Porto Gente. Queria que você desse considerações finais. Bem, primeiro eu quero agradecer ao Porto Gente a oportunidade de poder falar um pouco sobre a MP 595, sobre as considerações do trabalho portuário, que me é muito caro, como objeto de pesquisa e também como, né, sendo parte, posso me considerar parte da família portuária, afinal sou filha de trabalhador portuário. Então, para mim, muito me agrada, né, poder estar aqui hoje discutindo essa questão. E eu acho que o Congresso cumpre com um objetivo primordial, né, que é colocar em pauta a MP 595, que foi divulgada, digamos, na calada da noite, se a gente pode usar, né, essa expressão, na calada da noite. De repente foi divulgada às vésperas do recesso parlamentar e que a gente só voltou a discutir agora, como se fosse, não, vamos divulgar, vamos deixar esfriar, quando a gente voltar em fevereiro ninguém vai mais lembrar. E é o que a gente está vendo agora é que não, está todo mundo lembrando, trazendo na pauta. 645 emendas não são poucas e não são à toa, e eu acho que o Porto Gente aqui, ao assumir esse papel de colocar a MP 595 em pauta, né, coloca aí, assume um objetivo importantíssimo, é colocar isso para a sociedade civil, chamando a todo mundo, que não é um problema só do Porto, não é um problema do trabalhador portuário, dos usuários do Porto, é de toda a sociedade civil. A gente viu o que aconteceu com as cidades portuárias depois da 8.630. Né? A 595 pode piorar ainda mais a situação. Para quem estiver assistindo o vídeo na página do Congresso Virtual, é possível acessar o chat com os palestrantes, deixar sua opinião no fórum de debates, e tem todo o material de apoio a respeito da MP 595 e das emendas apresentadas. Até a próxima.